Boa noite, queridos, a paz a todos. Sejam bem-vindos à nossa campanha Rosh Hashanah, liberando as providências de Deus nas nossas vidas. Você que crê que Deus vai liberar na sua vida milagres, maravilhas e prodígios, abre a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Samuel 7, eu gosto muito desta passagem, porque essa passagem fala da aliança do Senhor com Davi. Lá começando 7:1 diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dando descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Interessante, queridos, aqui eu quero, neste momento aqui, parar um pouquinho para que você entenda o questionamento que o rei Davi fez sobre essa questão da arca da aliança. Entenda uma coisa, querido: a arca da aliança, onde ela ia à frente, a vitória acontecia. Entenda uma coisa: rei Davi morando num palacete, e aquilo que deu vitória para a vida dele, morando numa tenda. E lá no 13 diz assim: disse Natã ao rei: vai e faze tudo quando está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Lá no 4, porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tua casa para minha habitação. Entenda, querido, Deus te trouxe essa noite para a casa dele, casa de habitação, casa onde as vitórias vão acontecer em sua vida. Grandes mudanças nesse ano de 2021 vão acontecer. É tempo de avivamento na minha casa e na sua. É tempo de alegria, não é tempo mais de tristeza. Por isso eu te convido nessa manhã, você que está na sua casa, levanta do lugar onde você está aí e começa a levantar os teus braços e declarar quão grande é esse Deus. Declara, começa a declarar quão grande é esse Deus que vai habitar na minha casa, vai habitar em meu coração, vai habitar em sua vida nessa noite. Hey! Quão grande, Senhor, Tu és. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos vão te ver.
Tu és digno, Senhor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais um pouquinho, continua. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grandioso, Senhor. E nessa noite, Pai, queremos experimentar as Tuas maravilhas, Senhor. Queremos que o Senhor habite em nossas casas. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre nunca visto essa noite, Pai. Porque queremos cada vez mais Te conhecer em espírito e verdade. Repete comigo. Quão grande. Repete mais uma vez comigo, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Bate palma para esse Deus poderoso, para esse Deus que faz maravilhas em nossas vidas, querido. Ele é demais. Bate palma assim para Ele, bate palma forte para Ele, porque Ele é merecedor de toda a nossa alegria, de toda a nossa esperança, de toda a nossa fé. Hey! Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. A coroa a conquistar, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua
Bate palma para esse Deus maravilhoso mais forte na tua casa. Vem comigo, querido, vem comigo. Porque esse Deus maravilhoso, Ele vai derramar uma graça maravilhosa em sua vida. Ele vai derramar uma graça maravilhosa em minha vida também. Entenda, queridos, entenda uma coisa: graça é um favor que Ele não era para nós, mas Ele nos deu, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim e você, pelos nossos pecados. Entenda uma coisa: essa noite vai ser uma graça especial na minha e na sua vida. Essa noite Deus vai transformar o seu coração. Essa noite Ele vai encher o seu coração de alegria. Hey! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. E traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, queridos. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro, Ele é digno. digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, que a morte venceu, que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glórias e honra de Aleluia, Jesus. Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que Tu fizeste por nós, Pai, na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado por essa decisão maravilhosa, Senhor. Porque foi essa decisão que salvou nossas vidas, salvou nossas famílias, salvou nossas casas, Pai. Por isso queremos Te honrar e Te agradecer essa noite. Queremos engrandecer o Teu nome neste lugar. Por isso engrandeça o nome do Senhor em tua casa, querido. Hey! Hey!
Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Teu amor não falha. Nada vai me separar, nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, mas teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo para o bem, Senhor. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Declaramos, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre,
Pai. O teu amor não falha. O teu amor é maravilhoso, Senhor. Amém. Senta um pouquinho. Nós vamos para um momento especial, que é o momento dos dízimos e ofertas. E depois, a nossa bispa vai vir com uma palavra hoje, querida, aqui, ó. Não perde. Não perde, porque hoje o fogo vai pegar. Hoje o fogo vai incendiar a tua casa. Se for de madeira, pega a água santa aí. Amém? Então eu queria rapidamente aqui trazer uma palavra sobre dízimos e ofertas. E eu gostei muito desse estudo, porque esse estudo ele me trouxe uma convicção muito importante sobre esse ato que comprova a minha aliança na casa do Senhor. Meu estudo diz assim: o dízimo é uma questão espiritual. Deus é o dono do mundo e dos que nele habitam. De repente você já escutou isso uma vez ou nunca escutou, mas eu quero te dizer, querido, que Deus ele é o dono de tudo. E lá no Salmos 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Entenda, queridos, plenitude, coisa boa, tudo sendo construído, tudo sendo adquirido, tudo sendo transformado na presença de Deus, plenitude em todas as áreas. Salmos 24:1 novamente: o Senhor é a terra e a sua plenitude. Entenda, querido, tudo vem dele. E quando alguém crê em Jesus e não tem esse desejo de ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você precisa de uma coisa que se chama libertação. E João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção numa coisa importante aqui. Eu não estou falando de um Deus distante, mas eu estou falando de um Deus próximo, de um Deus que se relaciona, de um Deus que quebra barreiras, que quebra sofismas, de um Deus que tira as escamas dos meus olhos e mostra para mim que lá na frente existe plenitude de vida em todas as áreas da minha e da sua vida. Nós não somos donos de nada, querido. Isso é uma impressão que nós temos todos os dias, porque temos alguma coisa ou porque nos deleitamos em alguma coisa que conquistamos. A Deus tudo pertence, tudo vem dele. Porque em 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu queria que você pensasse um pouco. Se a alegria invade o seu coração, se as coisas estão maravilhosas em sua vida, entenda que um dia alguém apresentou a palavra de Deus para mim e para você, e através dessa apresentação, o Espírito de Deus se manifestou em nossas vidas. Amém? Que possamos hoje, nessa noite, ter esse entendimento e pedir que Deus cada vez mais nos ensine a importância de dizimar, de ofertar na casa dele. Por isso você que está na sua casa, faça aí a sua transferência. Só não se esquece do 049, querido, amém? Nós vamos tocar mais uma canção. Enquanto você faz aí, vai lá. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás.
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, queridos? Levanta teu braço aí, em agradecimento a esse Deus, você que está em sua casa. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade de nós estarmos dizimando e ofertando na tua casa. Nessa casa maravilhosa que tem a cada dia nos trazido alegria aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez essa casa. Mas fez essa casa também para nós, para que aqui nós encontrássemos descanso em teus braços. Por isso te louvamos e te agradecemos essa noite, em nome de Jesus, amém, queridos. Deus abençoe a todos. Quero chamar aqui a pregadora dessa noite. Prepara aí, queridos, prepara aí, tá? Se tu tem balde com água aí, fica do teu lado, porque vai pegar fogo. Hoje não tem jeito. Amém, obrigada. Aleluia. Boa noite, queridos e queridas. Boa noite. Maravilhoso estar na casa de Deus. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, que o Senhor te abençoe, que Ele possa fazer uma obra grandiosa na tua vida hoje, em nome de Jesus. Esse mês de janeiro, né, é um mês muito especial, porque é o mês da nossa campanha, né, que vai aí abrir os céus para a tua vida durante todo o ano de 2021. Né, eu creio que tudo que está sendo liberado, né, desde o início do ano, através da vida dos nossos bispos, dos nossos líderes, tem esse objetivo de abençoar você e te dar essa capacidade, né, essa condição, essa unção para você conquistar neste ano os sonhos de Deus na tua vida, para você chegar em lugares que você nunca imaginou. Através do Senhor, Ele vai te levar a lugares altos, a lugares novos. Então, anima o teu coração, né? Eu estou muito animada com essa campanha, porque eu sei que Deus está derramando sobre nós tudo que nós precisamos, tudo que você precisa, Deus vai providenciar neste ano da providência de Deus, os milagres, os recursos, a força, tudo que o teu coração necessita, o Senhor vai liberar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então, antes de começar aqui a pregação, eu só quero dar um testemunho, né, porque há poucos dias atrás, né, há menos de um mês, eu estava vindo para a igreja num culto de terça, assim, como esse, com o coração muito apertado. E às vezes, né, vocês nos veem aqui na frente pregando animados, mas também nós sofremos também lutas, problemas, nós enfrentamos, como você, muitos desafios, né? Não deixamos de vir à igreja, não deixamos de fazer a obra de Deus, porque nós cremos que nós temos um Deus maravilhoso, grandioso, que está cuidando de nós. E quando nós fazemos a obra dEle, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, amém? Quando nós nos dispomos a estar aqui na casa de Deus, abençoando você, abençoando as pessoas, nós sabemos que Deus também se compromete de uma forma mais profunda conosco, também com as nossas lutas. E eu estava, né, há pouco tempo, né, há menos de um mês, aí vindo para cá, e no dia que eu recebi uma notícia de que meus irmãos tinham pegado Covid, minha irmã e meu irmão, e que meu pai também estava com Covid. Né, e eu fiquei muito preocupada, né, porque a minha família toda com Covid, né?
E o meu pai, com 83 anos, né, imagina, já no grupo de alto risco, né, por conta da idade dele. E a minha irmã me disse, nós estamos aqui, já começamos o tratamento, mas o pai, a médica disse que ele vai precisar de cuidados especiais, ele vai precisar receber oxigênio, ele vai precisar ser internado. Né? Minha irmã me disse isso no período da tarde, e eu vim para a igreja, né, clamando a Deus, com o coração apertado, né, de saber que eles estavam passando por aquela dificuldade tão grande, aquele dilema. E aí eles providenciando tudo, né, a minha irmã doente, imagina, e meu irmão lá, os dois ainda enfrentando o Covid, tendo que cuidar do pai, já providenciar a questão de internação. Não tinha vaga nos hospitais, né, lá na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A situação estava muito complicada na época, e nós já começamos a orar, né, para que Deus providenciasse uma vaga para ele, porque ele precisava muito de internação rápida e não existia vaga. Né? Então, eu já comecei a clamar, né, já comecei a pedir oração para todos os irmãos, né, para os bispos. Graças a Deus, nós temos aí na Sara Nossa Terra uma relação muito forte com os nossos líderes, né, nossos bispos que cuidam de nós, os bispos de todas as Saras, no Brasil, no exterior. Nós temos um grupo, já coloquei ali pedido de oração, né? Vamos clamar, meu pai precisa de uma vaga. Já comecei a entrar em contato com todas as pessoas que eu conheço lá em Campo Grande, e já levantar um clamor para que Deus entrasse nessa história, para providenciar uma vaga e para que meu pai pudesse ser curado, né, dessa doença, né? Não avançasse, não fosse algo que viesse para tirar a vida dele, mas que Deus entrasse nessa história para curá-lo, né? E então nós passamos aí uma luta muito grande com isso, né? E graças a Deus ele conseguiu uma vaga, em menos de 24 horas conseguiu uma vaga, né? Deus interferiu ali, abrindo uma oportunidade para ele ir, e aí começou toda a saga dele no hospital, porque ele foi piorando, né? A cada dia ele ia piorando, e nós orando, eu nem de pé ficava mais, ficava no chão prostrada, clamando a Deus. Passei dias clamando a Deus, prostrada, com a boca no pó, pedindo a Deus que salvasse o meu pai, que livrasse o meu pai dessa enfermidade terrível, né? E um certo dia veio a notícia de que ele estava com enfisema pulmonar, que estava muito grave a situação dele e ele ia ter que ser entubado. Aí, então, que eu comecei a clamar mais ainda e pedir oração para todos, e todos clamando para que ele não fosse para UTI. Né? E em menos de 24 horas, da noite para o dia, ele começou a melhorar. Depois dessa notícia de que porque a gente recebia os boletins médicos, né, todos os dias, e a situação era grave, já estava no nível máximo de oxigênio, e ele teria que ser entubado. Né? E aí, então, nós não aceitamos essa sentença e começamos a orar e a clamar, a igreja toda orando, e aí, de repente, ele melhorou. De repente, do nada, ele começou a melhorar. E eu já comecei a glorificar a Deus, que eu vi que foi claramente uma intervenção divina, né? Porque ele muito rapidamente começou a melhorar, dar resultados. Né? Ele estava muito mal e não estava reagindo, e começou a reagir. E nós começamos a ver, então, o poder, a glória de Deus ali se manifestando na vida dele. E aí, então, ele começou só a melhorar. Daí para frente, só a melhorar. Ele ficou 20 dias no hospital. 20 dias lá lutando, né, nessa guerra. Foi uma guerra intensa. Né, todos sabem que quem vai para o hospital, né, passa ali por momentos
muito fortes, né? A pessoa fica sozinha, e nós todos ali orando para que o Espírito Santo estivesse ali confortando, consolando meu pai, dando força para ele. A gente falava por videochamada, orava com ele. Então, janeiro foi um mês bem forte, de muita guerra, né? De muita oração, jejum, muito clamor, muito joelho no chão. E eu costumo, quando as guerras são muito intensas, eu não fico nem de joelho, eu me prostro, eu coloco minha boca no pó e eu falo: Senhor, tem misericórdia, eu sei que o Senhor é vivo e o Senhor pode fazer um milagre. E nós começamos a profetizar um milagre na vida do meu pai. E graças a Deus, depois de 20 dias, então, ele teve alta, recebeu alta, né, foi para casa, está na casa da minha irmã, está no pós-Covid, né, porque existe um tratamento pós-Covid, principalmente para quem tem mais idade e ficou uma situação bem grave, né, e eu falei com a minha irmã: vamos encaminhá-lo para o pneumologista, para que possa cuidar dele, né, encaminhamos, minha irmã está lá cuidando dele, e o médico pediu certos exames, né, pediu alguns exames, e na tomo do pulmão, constatou ali que ele tem um enfisema pulmonar, bem grave. Meu pai fumou mais de 40 anos, mas ele fumou muito. Depois, quando eu me converti, meus irmãos nos convertemos, e nós começamos a falar do poder de Deus para ele, animados. Ele ficou tão animado com a nossa conversão que ele resolveu parar de fumar. Depois que nós falamos para ele de Jesus, ele decidiu parar de fumar, com mais de 40 anos fumante. Fumante mesmo, 3 carteiras por dia, né? E aí meu pai deixou de fumar e nunca mais fumou, graças a Deus, né? Ele fez até eu falo que é uma quebra de maldições sozinho nele mesmo, porque nós não morávamos na mesma cidade na época. Daí meu pai disse que largou e de repente veio uma vontade, quem já fumou e se libertou sabe que vem depois uma vontade muito grande, né? Depois que a pessoa para. E aí ele sentiu aquele cheiro do cigarro e ele falou assim: diabo, eu sei que é você, mas eu te venço. Ele nem ainda sabia fazer a oração direito. Pode sair daqui, porque eu sou maior do que você. Ele percebeu o inimigo vindo seduzir ele, e aí nunca mais o inimigo veio até ele. Glória a Deus. Né? Ele fez uma libertação nele mesmo, e ele ficou, então, liberto do cigarro. Isso já tem mais de 30 anos, tem uns 35 anos, que ele não fuma, né? Mas ali, na tomografia, apareceu o pulmão dele, né, com o fruto desse período longo que ele fumou, de mais de 40 anos. Então, ele enfrentou o Covid com um quadro de enfisema pulmonar, né, sério. E o médico olhou aquele exame e falou assim: eu não acredito, o senhor está de parabéns, porque eu não acredito como o senhor sobreviveu. O senhor só sobreviveu porque Deus colocou a mão dele na tua vida. O médico falou, nem crente é o médico, né? O médico reconheceu que Deus colocou a mão dele ali na vida do meu pai, aleluia. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando as pessoas, né, às vezes nem quem crê reconhece, os de fora reconhecendo que houve uma interferência divina, porque ele falou: o senhor não era impossível o senhor ter sobrevivido com esse quadro. Então agora nós estamos cuidando bem dele, ele está lá fazendo, né, vai começar a fazer fisioterapia, está tomando os remédios, e eu quero colocar o videozinho aqui, né? Hoje eu falei com ele, foi muito bom, né? Eu, minha irmã, meu irmão, fizemos uma videochamada, conversamos com ele está se recuperando, e eu quero colocar para vocês. Olá, boa noite, igreja. Eu sou Simone, irmã da Bispa Jussara. Esse é o meu pai, seu Raul. Esse aqui é o nosso milagre. Nós estamos passando pelo pós-Covid. Meu pai teve um grande milagre de não precisar continuar no hospital. Passou 20 dias, já estava indo para o tubo, e ele conseguiu reagir
mesmo com um pulmão que já tem lesões por ter sido fumante na vida dele. E seu Raul está aqui, feliz conosco hoje, e podendo ter a oportunidade de reagir e de ser recuperado de todo esse sofrimento que ele passou no hospital. Está muito bem, graças a Deus, está indo para a fisioterapia do pulmão, mas está comendo, já engordou um pouquinho. E eu quero agradecer a oração da igreja, que em todos os cantos do Brasil orou pelo meu pai. Muito obrigada, igreja, e principalmente a Jesus, que nos atendeu. Muito obrigada. Quero deixar aqui o meu pai para falar com vocês. Tudo bom? Eu estou falando meio devagar ainda, mas se Deus quiser eu vou melhorar. Agora melhorar meu pulmão aí, eu vou começar a falar melhor, tá bom? Obrigada pela oração. Obrigado pela oração, tá? Muito obrigado. Obrigada, queridos. Deus abençoe vocês. Estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, igreja. Um beijo no coração. Muito obrigada, eu me emociono aqui. Glória a Deus. Muito obrigada, igreja. Né? Eu não seria nada sem vocês, a minha vida, a minha família. Eu amo a igreja de Jesus, eu amo a tua vida. Né? Todos pegaram junto, unidos, orando. A família toda unida, orando. Todos diziam a mesma coisa, que ele vai melhorar, ele vai sair dessa. E Deus, quando existe unidade, Deus faz mesmo grandes milagres. Amém? Muito obrigada. Igreja amada. Eu não sei como as pessoas conseguem ficar fora da igreja, né? A gente passa, né, tantas situações terríveis, tão fortes, tão, às vezes, que querem nos levar até o desespero, né? E quando a gente tem o apoio de Jesus, o apoio da igreja, nós nos fortalecemos. Né? Eu fiquei com tanta fé. Olha que eu sou bem chorona, bem sensível. Eu fiquei tão fortalecida, com tanta fé, que eu não chorei, eu não derramei uma lágrima. Porque eu olhava para a situação e eu pensava, Deus é vivo, Deus está agindo, a igreja está orando e o meu pai vai ser curado. E eu tinha uma certeza tão grande que eu não consegui ficar triste. É claro que eu ficava preocupada com a situação toda. Né? No passado, era para eu estar, né, derrubada, chorando. Meu Deus, a família toda, né, com Covid. E Deus me deu uma fé que eu olhava para a situação, eu imaginava meu pai no hospital, e eu lembrava de Jesus na cruz, levando essa enfermidade ali, na cruz do Calvário. E eu já via o meu pai se recuperando, eu via a minha família se levantando. E hoje, glórias a Deus, podemos falar juntos, a família hoje, na videochamada. Hoje eu choro de alegria, de gratidão a Deus. Eu falando com meu pai, minha irmã e meu irmão, todos bem, todos recuperados, todos felizes, todos gratos a Deus. Isso não tem preço, queridos. Não tem preço, aleluia. Por isso que eu amo esse Jesus. Por isso que eu amo a igreja, e nada vai me separar desse amor e dessa casa aqui, aleluia. Glória a Deus. Está difícil de pregar hoje. Mas eu vou falar de um homem que me inspirou muito, um homem que eu sempre tive essa na realidade, identificação, né? Eu sempre me identifiquei muito, por isso é fácil falar dele. E hoje o nosso tema é aprendendo com Davi. Né? Por que eu falo isso? Porque Davi foi um homem muito sensível, né? Assim como todo artista, né? Ele era poeta, ele era músico, né? Os músicos sabem bem aí, né? Que tem uma sensibilidade mais aflorada. Davi era muito sensível e ele era muito chorão, por isso que eu me identifiquei com ele, né?
Sempre desde que eu me converti, li muitos salmos de Davi, né? Como eu agradeci a Deus por ter existido um homem que pudesse me ajudar tanto no começo da minha vida cristã, onde a minha vida era muito dura, muito difícil, onde eu vim com muito sofrimento para a casa de Deus, né? Hoje eu não vou contar minha história, mas, né, minha família é um milagre de Deus, porque nós fomos totalmente salvos, libertos, transformados. E quando eu vim para a igreja, eu vim com muita dor por causa da minha família, por tanto sofrimento. Infelizmente, perdemos a nossa mãe muito pequenos, né? Com câncer, muitos anos em sofrimento. E eu cheguei assim. E Davi, eu me identifiquei, porque ele era um homem assim, eu via pelos salmos que eu ia lendo, né, que tinha muita sensibilidade, né, que colocava as dores para fora. E eu pude, então, me sentir livre também para expressar os meus sentimentos na casa de Deus, onde por muitos anos eu só sentava e chorava, né? Eu acho que por uns mais de 5 anos eu sentava lá no fundo, como está o pastor Leandro, e chorava, porque era só o que eu conseguia fazer, né? Porque eu cheguei totalmente desestruturada, ferida, machucada, assim eu cheguei na casa do Pai. Né? E eu lia salmos dia e noite, porque consolava o meu coração. Né? Esse homem sensível, falando da existência de uma forma tão profunda, colocando suas dores, seus questionamentos, de uma forma tão espontânea. Né? Eu não via nele ali religiosidade, mas um homem que rasgava o coração, que rasgava as suas vestes, que chorava. E um texto diz que ele chorou tanto que chegou a molhar a sua cama. Né? De tanto que ele colocava a sua dor para fora. E eu então me inspirei nele e comecei a buscar o Senhor. E conhecer um Deus que curava, que cura a alma humana, que liberta a alma, o espírito do ser humano, quando se prostra diante dele. Amém, igreja? Então, eu entendi o que diz esse versículo aqui, que está lá em Atos 13, 22, que diz assim: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu falei, meu Deus, esse homem foi considerado homem segundo o coração de Deus. Vocês imaginam o que isso significa? Vocês têm noção? Né? Deus passar os olhos pela terra e falar, achei alguém que tem o meu coração. Aleluia! E então eu disse, Senhor, eu preciso aprender com esse homem. E o título dessa palavra, desse tema dessa palavra é Aprendendo com Davi. Um homem que nós precisamos parar para aprender quem ele foi, qual foi a história dele, quais foram as reações dele, o porquê que Deus parou os olhos nesse homem e disse, achei um homem segundo o meu coração. Porque eu tenho desde que eu me converti, eu tive essa grande expectativa de um dia Deus olhar para mim e falar isso. Oh, que maravilha! Né? As pessoas buscam tanto elogio, né? Ser elogiado pelos famosos, pelos ricos, pelos poderosos. Mas eu não quero nada disso, não. Eu quero que um dia Deus pare os olhos sobre a minha vida e fale, achei uma mulher segundo o meu coração. Oh, meu Deus! Que glória! Hoje eu vou estar chorando, chorosa, viu? Que glória! Então eu preciso aprender com esse homem. Eu preciso ler salmos desesperadamente. Eu preciso saber da história dele. E hoje nós vamos aprender um pouco. Lá em 1 Samuel conta a história dele. E Davi foi ali o filho menor, o mais fraquinho de todos. Foi o filho rejeitado, e é impressionante como Deus pega aqueles que não são nada, né, para mostrar que a glória vem dele, né, a palavra diz isso, né, aqueles que são os desprezados,
Os improváveis é quem Deus usa. Né? Deus pega aquele que o mundo exclui, aquele que fica jogado lá na sarjeta e fala: esse aí eu vou escrever uma linda história na vida dele. Né? Aquele que não é colocado nos holofotes da mídia. Né? E Davi, ele ficava ali, lá no pasto, cuidando do rebanho, né? Porque ele era o Davi, o menorzinho, aquele que não tinha importância nenhuma aos olhos ali do pai dele, né? Excluído pelo próprio pai, mandou os outros para a guerra, porque eram fortes, eram vistosos, e ele não, vai lá você menino, vai cuidar lá do rebanho, né? E Davi foi. E Davi não se sentia inferiorizado, pelo contrário, Davi, ele valorizava aquilo que davam para ele. Né? Já um ensinamento muito forte. Valorize o que Deus coloca na tua mão para você fazer. Amém? Se Deus colocar uma vassoura para você varrer, valorize. Se Deus colocar uma roupa para você lavar, lave com alegria. Amém? Aquilo que é pouco, que é pequeno, não ache que aquilo não tem valor, né? Então ele foi ali, todo empolgado, cuidar daquele rebanho. Ele amava o rebanho, ele era responsável, ele cuidava bem daquele rebanho. Né? Tanto que a palavra diz aqui, que ele, em 1 Samuel 17:37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Por que eu quero colocar esse texto aqui? Porque mostra ali a vida simples dele, onde ali ele cuidava do rebanho, das suas ovelhas, era um pastor de ovelhas, né? E um belo dia apareceu um leão, né? E o leão veio com esse objetivo, né, de comer as ovelhas. Né? E ele teve uma experiência. Então Davi era um homem que tinha experiências com Deus, ali no cotidiano dele. Né? Ele cuidava das suas ovelhinhas ali, de repente apareceu aquele leão, ele não saiu correndo, ele não pensou assim: eu sou pequeno, esse leão vai me comer, eu vou dar no pé, vou para a casa do meu pai. Não, ele olhou aquele leão e ele percebeu que aquele leão vinha para comer as ovelhas, vinha para machucar, para ferir as ovelhas, e ele se posicionou ali como um valente. Né, 17 anos, como um valente, enfrentando aquele leão. Imagina um menino enfrentando aquele leão. Né, e também, outra vez, apareceu um urso. Imagina um urso forte, e aquele menino ali no meio daquele rebanho. Né, o que você faria? Será que você ficaria ou você correria? Né, iria para um lugar, para o alto de um lugar, ou para um esconderijo? Não, ele olhou para feras, para bichos ferozes que podiam comer as ovelhas. E ele pensou, né, eu sou responsável por este rebanho. Eu preciso proteger este rebanho. Né, e ele enfrentou, ele lutou com essas feras, porque ele sabia que Deus estava com ele. Amém? Ele não olhou para a sua pequenez, ele não olhou ali para o seu aspecto físico, ele não olhou para a situação, mas ele creu que tinha um Deus forte e poderoso que ia ajudá-lo a vencer essas feras, aleluia. Olha o coração de Davi. Então esse trecho aqui, né, fala de um Davi que tinha experiências com Deus. Então, se você quiser ser forte espiritualmente, tenha experiências com Deus, amém? Não vá aí só na sombra dos outros. Ah, eu ouvi um pastor que falou, que orou, aleluia, isso é bom, mas tenha as tuas experiências, amém? Essa experiência com meu pai marcou meu coração. Hoje eu oro com muito mais fé.
Porque eu vivi, eu sofri, não chorei, eu criei. Eu criei, Deus fez, aleluia. Né? Porque o que faz é a fé, né? O milagre vem pela fé. Quando a gente não se desespera, quando a gente fica forte, Deus vê, tem um coração ali que crê, eu vou fazer. Aleluia. Então, tem experiências, coloque as suas dificuldades diante de Deus. Esses gigantes que estão aí, essas feras que estão querendo engolir você, te matar a tua família, olha para essas feras e fala, eu vou te destruir, porque o meu Deus é forte e poderoso, e Ele está comigo. Aleluia. Amém? Não fuja. Não se esconda embaixo da cama. Não chame alguém para matar. Ele podia vir lá. Não, vou chamar meus irmãos mais velhos. São mais fortes. Não. Ele ficou lá sozinho. Lutou com o leão. Lutou com o urso. E venceu. Aleluia. Um homem valente. Então, o coração de Deus é um coração valente. Amém? Então não te intimide, não olhe para baixo, não retroceda, olhe para cima e fala, eu vou, porque é minha responsabilidade. Eu vou defender as minhas ovelhas, eu vou defender a minha família, eu vou defender os meus filhos, eu vou defender os meus amigos, eu vou defender o meu bairro, eu vou defender a minha cidade, o meu estado, o meu país, o planeta. É minha responsabilidade. Deus é forte, Deus está contigo. Deus vai levar você a destruir grandes potestades, gigantes, feras, pelo poder dEle. Aleluia. Davi tinha esse coração. É o mesmo coração que quando então apareceu um gigante querendo destruir, né, o exército de Deus, o povo de Deus. Era o mesmo Davi, gente. Era o mesmo Davizinho, que cuidava das ovelhas, que tinha responsabilidade, que era valente, que não fugia, que enfrentava, que sabia que tinha um Deus grande. Né? É o mesmo que foi, então, contra o gigante Golias, né, que apareceu lá, botando terror em todo mundo, porque era gigante, né, aterrorizando todo mundo desesperado. Agora nós vamos morrer, agora nós vamos ser exterminados por esse gigante. Da mesma forma que ele olhou para o leão e para o urso, ele olhou para aquele gigante, ele pensou, não tem diferença nenhuma, é o mesmo Deus, amém? Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para os gigantes, não olhe para os inimigos, olha para o teu Deus que é poderoso, olha para o teu Deus que pode fazer infinitamente mais além do que você pede, espera, acredita, sonha. Esse Deus é poderoso e está vivo, aleluia, glória a Deus. E lá em 1 Samuel 17, 45, 47, a palavra diz assim, que Davi respondeu, tu vens contra mim com espada, lança e escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel que tu insultaste. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te matarei, cortar-te-ei a cabeça, e darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada, não é com a lança, não é como que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregou em nossas mãos. Aleluia, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia. Então ele olhou aquele gigante e a mente dele era essa mente transformada. Né? A mente dele não era a mente que tinha pensamentos negativos, pensamentos de menos-valia, né? Pensamentos de derrota. A mente de Davi era impregnada pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de vitória,
que é um espírito de valentia, porque Deus não deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E ele olhava para aquele gigante e ele falava: você vem com espadas, com lanças. Isso aí não me intimida, né? Porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia bem quem era o Deus dele. Ele sabia que Deus era o Deus dos exércitos, o Deus que não perde guerra, o Deus que não perde batalha. Amém? Então aquelas lanças e espadas não intimidaram. Deus já tinha dado uma estratégia para ele. Né? Quando ele lançou a pedra, Deus já tinha falado com ele. Então busca Deus e pergunta: Senhor, qual que é a estratégia para eu derrubar este gigante? Cada gigante da tua vida tem uma estratégia. Deus vai falar contigo se você perguntar para Deus, se não for com grito, se não for com ignorância, se não for com violência, não for com zombaria. Deus vai te dar armas que vão vir do trono dele, vão vir da mente dele, e você vai certeiramente derrubar o teu inimigo. Amém? Então Davi, além de ser valente, além de ser responsável, né, além de ser crente mesmo, né, acreditava em Deus, e acreditava nele, e acreditava que Deus estava com ele, e acreditava que ele podia. Porque tem muito crente que acredita em Deus, mas não acredita em si mesmo. E aí você não vai derrotar gigante nenhum. Você precisa acreditar em Deus, que é forte e poderoso. Mas você precisa acreditar em você. Você é filho amado de Deus. Amém? E Deus está em você. E Ele vai agir através de você. E Ele vai te dar as armas. Você vai ser o canal que Deus vai usar para trazer vitória na tua casa, para trazer vitória no teu local de trabalho, para trazer vitória nos teus relacionamentos, para trazer vitória na igreja. Deus vai usar você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, então, já estamos aqui com o tempo bem. Eu estou animada, se deixar, eu vou pregar até meia-noite hoje. Mas temos que parar, né? Então vamos aprender com esse homem magnífico, maravilhoso, com esse coração, né? Esse coração tão sensível, né? Um chorão, como o pastor Leandro fala, eu sou chorão, né? Um chorão, mas é valente. Quer dizer, uma coisa não briga com a outra, né? Um homem sensível, e fazia poesias, poemas, músicas maravilhosas. Não tinha vergonha, né, de expressar o amor dele. Né? Eu quero encerrar com este trecho de 2 Samuel 6, 14 e 16, que diz assim: Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Aleluia. Né? Davi não tinha vergonha de expressar o amor dele a Deus, a adoração dele, quando ele viu ali a arca chegando, quando ele viu a vitória do povo de Israel, que ele lutou tanto. Ao som das trombetas, aquele homem, ele dançava na presença de Deus, aleluia. Ele expressava o amor dele, não tinha vergonha de expressar o amor dele. A sua filha ficou envergonhada, desprezou, né? Mas nós somos a geração de Davi, que não tem vergonha de expressar o amor ao nosso Deus, aleluia. Pode nos chamar de crente, aleluia, aleluia. Né? Nós não temos vergonha de dançar na presença desse Deus maravilhoso, poderoso, que ouve o nosso clamor, aleluia.
e que nos leva em vitória dia após dia, nos conduz em triunfo dia após dia. Esse é o Deus que nós servimos. Oh, da Xalamaia. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que faz milagres. Você pode colocar as suas causas diante dele. Você pode clamar, querido. Eu sei que tem aí situações que estão te fragilizando, adoecendo, angustiando. Eu quero te dizer que vive um Deus poderoso, aleluia, que vai te visitar neste momento e vai liberar o milagre que você precisa, em nome de Jesus, a cura dessa enfermidade. Os teus inimigos serão envergonhados diante desse Deus, aleluia. Ninguém resiste diante dele. Oh, Laxala Maia, receba o poder de Deus, receba milagres, cura, visitação de Deus neste momento. Me cercou Oh, Laxala Maia. Receba na tua casa. Me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Deus, eu não sou mais escravo do medo, e eu sou filho de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, e eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, e eu sou aleluia, aleluia. E todo medo vai saindo agora do teu coração. Todo medo vai sendo amarrado agora. E vem o amor de Deus sobre a tua vida. O amor de Deus te dá segurança, paz. O amor de Deus te constrange neste momento. E você pode acreditar que nessa luta, nessa batalha, o Senhor vai à frente, te dando vitória, abrindo os caminhos. O Senhor vai à frente, preparando para você uma história de milagres, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Pai. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra, pela tua igreja, Pai. Muito obrigada por cada irmão, pelo louvor, ó Pai, por cada levita aqui, Senhor, por cada um em casa que está recebendo a Tua presença. Faz grandes milagres, Pai. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre toda a carne, Pai, em nome de Jesus. Guarda do maligno, guarda do inimigo, guarda dos projetos das trevas. Livra, Pai, em nome de Jesus.
Derrama da tua graça, derrama da tua bondade, da tua misericórdia. Cerca com os teus anjos cada vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e vá para a melhor quarta-feira da tua vida, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, e eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, e eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, e eu sou filho de Deus, e eu sou filho de Deus. Glórias e honra a ti, Senhor. Obrigado por esse culto maravilhoso. Em 2020 foi o ano mais difícil da nossa geração e um dos mais desafiadores. Pessoas chegaram aos seus limites. Vidas foram ceifadas. Sonhos interrompidos. Por pior que seja uma noite escura, o sol brilha novamente. Podemos depositar a nossa esperança em um Deus que não dorme. O nosso papel será o de reconstruir a nossa sociedade. De renovar a nossa esperança e de construir o futuro que desejamos. Mais do que nunca, precisamos de uma geração que proclame e exalte o Evangelho da verdade. Deus tem nos tirado dos abismos e levantado essa terra que tanto sofre. Há uma provisão para você. Esteja atento aos sinais, aos acessos, em 2021 nos espera dias melhores. Dias de providência. O sol está brilhando outra vez.
Bem-vindo 2021, o ano da providência profética.